Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália e neste vídeo eu quero trazer uma reflexão acerca da palavra empatia. Em primeiro lugar, a palavra empatia, segundo algumas pesquisas que eu fiz, cheguei na conclusão que ela significa a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Porém, eu noto que quando as pessoas vão tratar de empatia, elas sempre utilizam esta palavra visando favorecer um grupo específico que elas julgam estar em uma condição menos favorável, aparentemente falando. E por que eu digo aparentemente? Porque apesar de vermos determinada situação no externo, não sabemos, em verdade, como está o interno de cada pessoa. Às vezes tem pessoas que estão morando nas ruas, mas que estão com um psicológico muito bem. Elas estão bem resolvidas, elas sabem o porquê estão naquelas condições, elas sabem o motivo de estarem ali e está tudo bem. Enquanto tem muitas pessoas que estão vivendo em mansões, estão em palácios, mas que estão com o seu psicológico perturbado. Logo, aparentemente falando, poderíamos julgar que a pessoa que está nas ruas está em uma condição ruim. Só que, na verdade, ela está muito de boa, porque não adianta nada estarmos bem por fora e por dentro estar vivendo um inferno. Enquanto o outro que está no palácio, aparentemente ele está bem, mas interiormente ele está carregado de perturbação. Logo, não vale a pena nos atentarmos apenas em fatores externos quando o assunto é avaliar uma situação como boa ou ruim. Por esse motivo, eu disse aparentemente. Mas, voltando ao X da questão e considerando a forma que a maioria das pessoas abordam, então eu percebo que elas tratam da palavra empatia, elas incentivam uns aos outros a ter empatia, sempre visando favorecer um grupo de pessoas que elas julgam menos favorável, de acordo com aquilo que se vê. E, considerando esta linhagem de raciocínio, eu queria trazer uma reflexão pelo seguinte motivo. Vejo nas redes sociais, ouço por aí as pessoas falando sobre empatia, falando da importância de nos colocarmos no lugar uns dos outros e normalmente elas utilizam esta imagem. Só que, acerca desta imagem, eu questiono, por que não pode ser o contrário? Ou seja, por que aquele que está com o espelho sentado na ânsia de tentar mostrar para quem está passando a questão da semelhança, por que não pode ser o contrário? Porque quem está andando não pode estar com o espelho para que aquele que está sentado veja que eu poderia também estar numa outra condição. Eu poderia me ver em uma situação diferente se eu realmente acho que necessito mudar de situação. Eu percebo que as pessoas, elas tratam dessa questão de se colocar no lugar do outro de uma maneira muito vaga. E a coisa é muito mais abrangente. Primeiro que não há a possibilidade de nos colocarmos no lugar do outro em verdade. Afinal de contas, cada um de nós tem um nível de mentalidade. Logo, ainda que eu e você, por exemplo, estivéssemos vivendo uma mesma situação externa, não estaríamos lidando com ela da mesma forma, porque eu e você temos níveis de mentalidade diferentes, temos níveis de percepções diferentes, discernimos as coisas de modo diferente. Em última análise, e não menos importante, temos um livre-arbítrio. Então, essa coisa de tem que se colocar no lugar do outro a fim de entender o que o outro está passando é uma coisa que não é uma verdade absoluta. Porque cada um de nós tem um nível de percepção. E ainda que estejamos vivendo situações parecidas no externo, o modo de lidarmos com ela é diferente. Por exemplo, você perde um ente querido, eu também perco um ente querido. Mas a forma que vamos encarar a morte vai ser diferente. Ou seja, todos nós enfrentamos as mesmas circunstâncias. Só que o X da questão está na forma de lidarmos com elas. Então, essa parada de empatia, se colocar no lugar do outro, este se colocar no lugar do outro já não é algo exercido ao pé da letra. Porque não há essa possibilidade.
Não tem como se colocar no lugar do outro para tentar entender como o outro pensa, porque ele tem a mentalidade dele e nós temos a nossa. Mas, considerando o modo que a maioria das pessoas enxergam, então eu trago esta reflexão e volto para esta imagem. Por que não pode ser o contrário? Porque aquele que está numa condição aparentemente não tão favorável, porque ele também não pode exercer empatia por aqueles que estão trabalhando, estão se esforçando, estão ralando para ter o que tem, estão ralando para sustentar suas famílias, estão ralando para conseguir se alimentar. Por que as pessoas têm que canalizar a empatia visando favorecer só um grupo e não ensinam para este grupo que elas querem favorecer que ele também tem que aprender a entender que se outras pessoas não estão nas condições que eles estão, é porque elas estão trabalhando para não estar ali. Elas realmente estão se esforçando e se dedicando para não estar naquela situação. Então, esta questão de empatia, eu percebo que virou moda. Eu encaro como modinha. Virou modinha falar para as pessoas terem empatia. Só que eu aprendi que temos que investigar as coisas, temos que refletir sobre as coisas, meditar sobre as coisas antes de sairmos adotando uma prática como uma única via a ser exercida. E acerca dessa questão de empatia, eu vejo dessa forma. É algo que ambas as partes têm que aprender a exercer. Se uma pessoa não está passando necessidade, se ela não está na condição de pedinte, não está vivendo de esmola, pode ter certeza, é porque ela está trabalhando. Seja para uma empresa, seja por conta própria, ela está trabalhando. E eu também queria aproveitar este vídeo para trazer uma outra reflexão, não fugindo do assunto, mas apenas dando uma esticada. É também acerca dessa questão de dar esmolas. Muitas pessoas pensam que dar esmola é um ato de caridade, ou seja, um ato de amor. Outras pensam que isso é demonstrar amor ao próximo. Só que, se realmente queremos ajudar alguém, se realmente queremos fazer algo que seja significativo na vida do outro, temos que aprender a fazer isso direito. Mais do que dar o peixe, a verdadeira ajuda está no ensinar a pessoa a pescar. E se for necessário, fornecer para ela os itens que ela utilizará para a pesca. Muitas pessoas acham que estão fazendo muito quando doam cesta básica, doam vestimenta. Isso não é errado. Cada um faz o que quer de acordo com a condição que tem. Errado é as pessoas quererem fazer caridade às custas do dinheiro dos outros. Isso é errado. A pessoa quer fazer caridade, a pessoa quer exercer filantropia, ela que faça com a condição dela e sem desfalcar da família. Porque também não é justo tirar da família um conforto, tirar da família um alimento para querer sanar a necessidade de alguém que você nem sabe o porquê está naquelas condições. Então, isso para mim é errado. Agora, a pessoa não está tirando nada de ninguém, está fazendo com as custas dela, não está desfalcando da família, problema dela, ela faz o que ela quiser. Só que dar esmolas, exercer filantropia, para que isso realmente traga um resultado positivo, tem que ensinar o indivíduo a pescar. Do contrário, é só uma questão de tempo para ele voltar a viver pedindo esmolas. E aí entra um ponto que eu queria trazer como reflexão. Já parou para pensar que tem pessoas que querem estar nesta condição? Teve um caso que aconteceu na minha parentela, vou resumir aqui, de um homem que ele sempre passava na casa das pessoas da rua, batendo de porta em porta, pedindo esmolas. E certo dia, uma tia minha, ela quis dar um alimento para ele. E nessa de dar o alimento para ele, enquanto ele estava comendo ali no portão, ela foi puxar um assunto com ele. E ela questionou, entre uma conversa e outra, o senhor tem vontade de mudar de vida? O senhor tem vontade de ter um emprego? Coisas nessa linhagem. E pasme, o rapaz foi sincero e disse para ela, dona,
Por que eu vou arrumar um emprego se eu já estou trabalhando? Eu ganho muito mais pedindo do que fazendo outras coisas. Não vou generalizar todos os pedintes a nível deste cara, mas existem pessoas que são assim. Existem pessoas que estão na condição que estão porque querem, porque elas julgam que estão ganhando mais assim. E tudo bem, é um direito delas pedir. E é um direito nosso falar não ou sim. Portanto, o que eu queria trazer aqui como reflexão profunda: não se sinta culpado ao dizer não diante de uma petição. Não se sinta culpado por não sanar a necessidade que o outro aparenta ter. Em primeiro lugar, não sabemos o motivo das pessoas estarem onde estão. Logo, não temos que ter esta responsabilidade de sanar ou não o problema delas. Se vamos fazer algo para alguém, que isso seja feito de livre e espontânea vontade, sem nos prejudicar, sem prejudicar a nossa família. Se vamos fazer algo para alguém, que a gente também considere que não convém fazer algo esperando receber algo em troca. Muitas pessoas agem com filantropia, agem com essa questão de dar esmolas para os outros porque elas esperam recompensas, ou aqui nesta terra, ou daquele que elas chamam de Deus. Logo, pessoas estão barganhando por aí. Mas elas camuflam esta barganha com o nome de caridade, amor. É assim que funciona. Veja quantas pessoas na rede social estão estourando em curtidas, estão estourando em visualizações, porque elas filmam, elas tiram foto das ações filantrópicas que elas exercem. E o povo vai ao delírio com isso. Ou seja, a pessoa que exerceu o ato de doar algo, ela já ganhou o salário dela. Ela já ganhou o status, ela já ganhou a notoriedade e pode ter certeza, a maioria ainda espera ganhar algo em outra vida. Porque é o ato da barganha. Faz esperando receber algo em troca. Faz esperando que outras pessoas deem alguma recompensa por aquilo. Sendo que quem faz algo de livre e espontânea vontade, a primeira coisa que a pessoa não está nem aí é com fama. Logo, ela não vai se autopromover com aquilo. Mas não é isso que vemos por aí. Você entra na rede social, entra no Facebook, por exemplo, que é uma das redes sociais que existem, e a gente já vê lá nas páginas, né? Pessoas se autofilmando, pessoas tirando foto daquilo que elas estão fazendo. Uma coisa é outras pessoas divulgarem nossos feitos, quando se trata de ajudar alguém. Outra coisa é a gente mesmo querer falar dos nossos feitos, quando o assunto é sanar a necessidade do outro. Então, acredito que é uma coisa também a se pensar. Qual é a intenção que temos por trás de cada ação? Tratei sobre isso no vídeo que tem aqui no canal, chamado Reflexão sobre Vestimentas. Abordei muito isso. Qual é a nossa intenção por trás de nossa ação? E isso vale para tudo que fazemos nesta existência. Nossa intenção. Por que queremos fazer algo, por que queremos mostrar algo, temos que analisar nossa intenção. Então, com relação a esta questão de empatia, somada com esta questão de dar esmolas, eu penso dessa forma. Porque a pessoa que está na condição de pedinte também não pode aprender a enxergar o lado do outro. É muito fácil passarmos alguma necessidade aqui e simplesmente irmos bater na porta dos outros pedindo as coisas. Isso é muito fácil. Mas nós temos que aprender a enfrentar os nossos problemas. Temos que aprender a fazer de um tudo para resolver nossos problemas. E tem que ser em último caso, e último caso mesmo, caso extremo, para a gente ir na porta de alguém e importunar as pessoas pedindo algo. Porque sim, é uma importunação. Todas as vezes que uma pessoa bate na porta de alguém e pede algo para ela, você está importunando ela. Só o fato de pedir já é uma importunação. Porque você não sabe como está a mente daquela pessoa, você não sabe o tanto que ela está trabalhando psicologicamente e materialmente para se manter de pé aqui neste planeta, e só o fato de você pedir, você já deu uma desestabilizada nela. Então, antes de fazermos isso, antes de importunarmos alguém pedindo algo,
temos que ter a decência e a coragem de fazer tudo que está no nosso alcance, tudo mesmo, para sanar os nossos próprios problemas. Então, esta questão das pessoas falarem de empatia, usando esta imagem aqui, esta imagem, todas as vezes que eu vejo ela na rede social, eu questiono, por que não pode ser o contrário? Porque enquanto o trabalhador, muitas vezes, ele está levantando de madrugada, 3, 4 horas da manhã, para ficar 8, 9, 10 horas na rua, fora o tempo de trajeto, para ele ganhar muitas vezes no mês R$1.500, R$1.600, tem gente que está sentado nas ruas sem fazer absolutamente nada para garantir o sustento. E depois essas pessoas vêm com aquela cara mais lavada e pedem uma esmola. Elas pedem. Uma vez eu estava assistindo um vídeo aqui no YouTube e um rapaz ele compartilhou uma informação que eu achei muito interessante. Ele falou algo mais ou menos assim. A natureza trabalha com base de troca. Vem a semente, nasce a árvore dá fruto, vem o passarinho, se abriga na árvore, o pássaro come o fruto. Depois, através das fezes deste pássaro, outras árvores surgem, outros frutos vão nascer. Ou seja, uma troca. Só que o ser humano, ele parece que não entende isso. E ele quer as coisas sem dar nada em troca. Ou seja, ele quer receber algo, mas ele não quer oferecer nada em cima daquilo que ele está recebendo. E é complicado. Quando eu ouvi o rapaz falando isso, eu pensei, faz sentido. Ou seja, as pessoas chegam na gente, tem um trocado, só que elas não querem doar a mão de obra delas para ganhar esse trocado. Elas não estão oferecendo nenhum produto para ganhar o trocado. Elas simplesmente pedem, tem um trocado? Ou então, fulano, eu tô com fome, você tem algo para me dar para comer? Mas a nenhum momento, fulano, eu tô com fome, tem um terreno aí para me encarpir? E aí você me dá uma comida em troca? Não. As pessoas pedem. Esses dias eu estava em casa e bateram no portão. E quando eu fui atender, era um senhor, entre aspas, aparentava ter ali uns 45, 50 anos de idade. Aparentemente, muito bem de saúde, simpático inclusive, e ele perguntou, moça, tem alguma coisa para comer? Né? Tô com fome e tal. Eu olhei para a cara dele e na mesma hora eu pensei. Enquanto ele está aqui, no meu portão, pedindo algo, meu esposo está andando, vendendo produtos na rua. Ele está trabalhando. E esse homem, aparentemente, com saúde, simpatia, está apenas fedindo. Fui sincera para ele e disse, olha, esse tipo de ajuda eu não posso te dar. E aí ele já logo se retirou. Ou seja, nem se quisesse conversar alguma outra coisa com ele daria. Ele já foi embora. Veja, é muito fácil fazermos isso. Pedir. E o que temos a oferecer? Se queremos algo, o que temos para oferecer em troca daquilo? E quando eu falo de troca aqui, eu me refiro a algo que vai ser benéfico para ambas as partes. Por exemplo, você está vendendo água no farol. A água vai ser benéfica para matar a sede de alguém. E o dinheiro que aquela pessoa vai te pagar vai ser benéfico para você. Ok, bingo, um acordo perfeito. Agora a pessoa chega em você que está vendendo água e simplesmente pede, fulano, pode me dar uma água que eu estou morrendo de sede? Caramba, velho, você está trabalhando. Você está ali ralando debaixo de sol, vendendo água para pagar suas contas, para garantir o seu alimento. E vem alguém que não está fazendo nada, simplesmente pede a sua água, o seu lucro, porque ela está com sede. E ela não tem nada ali que ela está oferecendo. Ela não está oferecendo a mão de obra dela em troca desta água. Ela não está oferecendo dinheiro em troca desta água. Ela não está oferecendo nem conhecimento em troca desta água. Ela simplesmente pede a água porque ela está com sede. Eu não sei se você está conseguindo entender a minha linha de raciocínio, mas o que eu estou tentando passar aqui neste vídeo é que se é para exercer empatia, se é para as pessoas quererem se colocar no lugar dos outros, embora eu já tenha dito que, literalmente falando, isso é meio que impossível, porque cada um tem um nível de mentalidade, e por cada um de nós ter um nível de mentalidade, então é cada um com a sua experiência, o máximo que podemos fazer uns pelos outros aqui é repartir ferramentas de trabalho, trocar conhecimentos para que cada um veja o que faz com isso, mas considerando que as pessoas têm dificuldade de entender isso e elas pensam que dá para se colocar no lugar do outro, então o que eu quero dizer é isso. Por que não pode ser o contrário? Por que as pessoas que estão em condições menos favoráveis, aparentemente,
também não podem enxergar o outro. Se outras pessoas não estão passando pelo que elas estão, pode ter certeza, essa galera aqui está trabalhando e trabalhando muito. Eles estão fazendo junto tudo, estão se revirando nos 30 para não precisar incomodar os outros através da petição. Tem pessoas que estão em condições não tão favoráveis, é porque elas fizeram escolhas erradas na vida. E cada escolha vem acompanhada de uma reação. Cada coisa que plantamos vai vir uma colheita. Quem planta laranja não colhe limão. Quem planta abacaxi não vai colher maçã. Aquilo que plantamos realmente colhemos. A coisa é mais séria do que se imagina. Só que tem pessoas que plantam determinada coisa, na hora da colheita elas não querem. Elas não querem colher aquilo sozinha. Elas querem alguém para dividir o fruto. E a gente não é obrigado a comer o fruto alheio. Não somos obrigados. Ainda que tenhamos acesso aos frutos alheios, não somos obrigados a comê-los. E quem quiser comer do fruto alheio, aí é uma escolha. Mas é como eu penso. Se você quer se envolver nos problemas dos outros, se você quer tentar ajudar os outros de alguma forma, cuidado para não querer cobrir um pé descobrindo o outro. Cuidado para você não passar necessidade tentando sanar a necessidade do outro. Cuidado para você não tirar da boca dos teus filhos, da tua família, algo que vai servir para ajudar outra pessoa que, na maioria das vezes, não está oferecendo nada em troca daquilo. Não está oferecendo a mão de obra dela, não está oferecendo um valor por aquilo, não está oferecendo nem sequer conhecimento para aquilo. Ela simplesmente está querendo receber e não está querendo mudar. Então temos que prestar muita atenção quando surgem por aí, quando chega até nós informações querendo promover a prática da empatia, a prática da filantropia. Temos que tomar muito cuidado. Eu acredito que sim, nenhum de nós aqui neste planeta é uma ilha. Nenhum de nós. Porém, temos que aprender a resolver os nossos próprios problemas e só incomodar outras pessoas em último caso, em casos extremos. Uma coisa que minha mãe uma vez me ensinou, eu guardei isso dentro de mim. Ela falou assim, a gente só deve pedir ajuda quando realmente fizemos de tudo. Quando a gente realmente fez tudo que estava no nosso alcance. Se realmente fizemos de tudo e aí não conseguimos, aí sim devemos pedir ajuda. E aí é onde entra a nossa consciência. Será que realmente estamos fazendo de tudo? Como diz um grande influenciador, um grande empreendedor aí, que é o Thiago Fonseca, será que estamos pagando o preço? Será que estamos mesmo? Aí fica um exame para a nossa própria consciência. Porque às vezes a gente pensa que fez de tudo e não fizemos. Porque sabíamos que era mais fácil pedir. Sendo que ao invés de pedirmos, por que não oferecer algo? Olha, eu estou vendendo este produto, estou vendendo este livro, estou vendendo esta toalhinha de mesa, estou vendendo geladinho. Olha, eu tenho a habilidade de fazer isso, assado. Você aceita me pagar tanto por isso, caso você esteja procurando por esse serviço? É isso que temos que aprender a fazer. Agora, a gente às vezes nem faz de tudo e vai importunar os outros. É que nem essas pessoas que vivem aqui gastando tudo que tem. E gastam, e gastam, e gastam. É um direito delas. Cada um faz o que quer com o próprio dinheiro. Só que depois, na hora da necessidade, na hora do pega pra capar, arranca o rabo, na hora que o chicote estrala, elas vão lá na porta de quem? Toque, 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 toque. Elas vão na porta daquela formiguinha econômica, que muitas vezes deixou de comer algo que queria, que sabia que era apenas um prazer do paladar, para poder garantir o arroz e o feijão do amanhã. Ela economizou. Muitas vezes ela deixou de fazer uma festa, deixou de viajar para um lugar bacana para poder ter aquela reservinha de emergência. E aí de repente vem aquela pessoa que gasta tudo o que tem e vem pedir. Pedir. Não vem nem oferecer nada em troca, uma mão de obra, um produto. Ela vem pedir para a formiga alguma coisa. Aí é onde entra, né, nossa consciência, cara, porque todos nós aqui estamos no mesmo mar, só que cada um tá com um barco
E a gente tem que ver que barco que estamos, como estamos usando ele, como estamos encarando as tempestades que vêm em alto mar. Então, concluindo este vídeo, empatia é uma coisa legal? Com certeza, desde que ela seja exercida por ambas as partes. Tentar entender que não é simples estar numa condição aparentemente ali carente, né? A pessoa, tá morando na rua, tá morando numa condição precária, a pessoa não tem determinadas coisas para comer, entendo. Só que essas pessoas também têm que entender que se o pessoal muitas vezes fala que não tem como ajudar, é porque realmente, cara, não tem. Porque não é justo a gente tirar da nossa boca, tirar da boca da nossa família para sanar a necessidade dos outros que a gente nem sabe porque chegou naquela situação. Então é uma questão de reflexão. Empatia é bom? Com certeza, desde que seja exercida por ambos os lados. Quer exercer filantropia? Acha que dar esmolas é uma atitude legal? Boa sorte. Porque se dar esmolas para alguém, simplesmente dar e não ensinar esta pessoa a pescar, e se for o caso, não fornecer para a pessoa os itens que ela vai usar para pescar, não foi exercido amor nenhum. Só foi tapado o sol com a peneira. Porque fazer algo para alguém e não ensinar este alguém a fazer aquilo é tapar o sol com a peneira. Ou então, massagear o próprio ego. Porque daí as pessoas ficam com aquele ego de que... hoje eu fiz a minha parte, hoje eu ajudei o próximo. Isso é ego. Você não ajudou ninguém. Porque a pessoa que pediu um prato de comida agora para você, daqui a 3 horas a fome vem de novo. Ela vai estar pedindo outro prato de comida. Cadê a ajuda? Ajuda é uma coisa eficaz, é uma coisa que vai dar resultado. Do contrário, é tapar o sol com a peneira ou massagear o próprio ego. É assim que funciona, é a realidade. Eu não posso tratar de um assunto sem considerar a realidade. Fatos são fatos. E acerca dessa questão de querer ajudar os outros, se não for para dar uma ajuda significativa, algo que realmente a pessoa possa mudar a rotina dela, não foi feita ajuda nenhuma. Colocou uma peneira ali no sol, apenas isso. Espero que eu tenha me feito compreendida nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou quiser discorrer esse assunto comigo, ou tiver algum comentário construtivo, algo que some com o que eu estou abordando aqui, deixa aí um comentário, sua dúvida, escreve, interaja e, na medida do possível, farei de tudo para estar respondendo. Se você gostou do que eu expus, entendeu, achou interessante, convido-lhe a clicar no botão do joinha. Se ainda não é inscrito no meu canal, fica aqui o convite, pois neste canal eu sempre vou estar partilhando conhecimentos, poesias e diversas informações que têm como objetivo estimular nossa capacidade de raciocínio, despertar em nós uma boa consciência, sempre com o intuito de vivermos aqui de uma maneira mais consciente, racional e respeitosa. E se você já é inscrito no meu canal, fica aqui o meu agradecimento. Fica aqui a minha gratidão, porque a sua inscrição demonstra para mim que você apoia o meu trabalho. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.